Eu disse a vocês que quem criou o tempo foi Deus, e Ele criou o tempo para se comunicar com o ser humano, do jeito que o ser humano pudesse entender, lá no começo da criação. Mostrei a vocês como em diversas ocasiões Deus utilizou o tempo para mostrar para o homem o que iria acontecer dentro de algum momento da história. E começamos a colocar em nossa linha do tempo os acontecimentos. Desde o início da criação, o pecado ocorre em algum momento da história, e nós temos aí então o grande conflito vindo para a terra, mas a promessa de um Salvador que viria da semente da mulher e destruiria completamente o inimigo. Mas a pergunta era, quando terminará o conflito? Quando ocorrerá a volta de Jesus? Mostrei a vocês que a gente pode ser um pouquinho curioso. Havia os discípulos que foram curiosos, e o livro O Grande Conflito, na página 371, diz que nos é exigido saber a proximidade da volta de Jesus. E não conhecer pode ser fatal. Então, vamos preencher aí a nossa linha do tempo. Rapidamente, só relembrando, nós vimos aqui a profecia de Daniel 2, e através da profecia de Daniel 2, nós estamos esperando apenas a parte final, a parte da pedra, que é o reino eterno de Jesus Cristo. Estudamos também a profecia de Daniel capítulo 7, e através de Daniel 7 nós vemos que estamos vivendo nos últimos momentos da história, momento em que está havendo um julgamento no céu, aguardando apenas a segunda vinda de Jesus. E Daniel 8, onde aparece um grande tempo na profecia, 2.300 tardes e manhãs, aguardando aí o finalzinho do julgamento, quando a porta da graça se fechará. Também são profecias cumpridas. Todas essas profecias apontam para nós que estamos vivendo nos últimos dias da história deste planeta. Também vimos as profecias do Apocalipse, a profecia das 7 igrejas, nos mostra que estamos vivendo na última igreja, muito pouco tempo antes da volta de Jesus. Vimos também a profecia dos 7 selos, e quando olhamos os 7 selos, percebemos que estamos vivendo entre o 6º selo e o 7º selo. E o 7º selo já é a volta de Jesus. Ou seja, através das profecias da Bíblia, percebemos que estamos vivendo nos últimos dias, muito próximo à segunda vinda de Cristo, à segunda vinda de Jesus. Quando estudamos ontem à noite ou à tardinha sobre Daniel capítulo 11, vimos que estamos ali em apenas 4 versos da volta de Jesus. Porque Daniel 12, verso 1, já é a volta de Jesus. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, ou seja, falando do reino eterno de Cristo e a sua vinda a essa terra. Nós dissemos que Deus sempre avisa. Mostramos em Amós, capítulo 3, verso 7, que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, ou seja, não fará nada, sem revelar primeiro o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deixe-me ler esse trecho. Esse trecho está em Serviço Cristão, na página 77. Diz assim: os que se colocam sob a direção de Deus, para ser por Ele guiados, compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que Ele ordenou. Daniel diz que os sábios entenderão. Eu quero analisar um pouco das profecias de Ellen White. Será que os textos de Ellen White seriam tão inspirados quanto os textos dos profetas da Bíblia? Qual o pensamento da Igreja Adventista a respeito disso? Eu coloquei aí um texto do manual da igreja, eu gostaria de ler para vocês. Ali diz assim: um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Este dom é um sinal identificador da igreja remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen G. White. Como mensageira do Senhor, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade, que proporciona conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo ensino e experiência. Já que aqui diz que os escritos de Ellen White são uma contínua e autorizada fonte de verdade, nós vamos estudar um pouquinho dessa contínua fonte. Na revista Adventista, de junho de 82, na página 12, mostra que a Igreja Adventista não admite graus de inspiração. O assunto é inspirado ou não. A Igreja Católica tem um pensamento um pouco diferente. Na Bíblia Católica você tem os livros da Bíblia e alguns livros que são os livros chamados apócrifos. Esses livros, para eles, são assim, menos inspirados. São inspirados, mas não são assim tão inspirados, são um pouquinho inspirados. A Igreja Adventista não aceita isso. Uma coisa é inspirada ou não é inspirada. Então, se algo é inspirado, foi Deus quem deu. E se Deus deu, é verdade. E é uma fonte autorizada para você estudar. Esse é o pensamento da Igreja Adventista do 7º dia. Bom, então vamos ver algumas das profecias de Ellen White que estão
no Espírito de Profecia, o que Ellen White escreveu. A primeira delas, no Grande Conflito, na página 7. Diz assim: a grande controvérsia entre o bem e o mal há de assumir proporções cada vez maiores até o seu final desenlace. À medida, porém, que a igreja se aproxima da hora de sua libertação definitiva, Satanás há de agir com redobrada energia. Ele desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ele operará com todo o poder e sinais de prodígio, de mentira. Preste atenção. Durante 6.000 anos, esse espírito superior, que ocupou outrora lugar preeminente entre os anjos de Deus, tem estado devotado a uma obra de destruição e engano. E aí ela diz: é nesse tempo cheio de perigos que os seguidores de Cristo terão de anunciar ao mundo a mensagem do segundo advento de Cristo, a fim de preparar um povo imaculado e irrepreensível para a volta do Senhor. Esse texto, embora ele não seja totalmente claro naquilo que eu quero dizer, ele dá a entender que durante 6.000 anos Satanás estaria envolvido com a destruição e engano. Mas depois disso Cristo voltaria. Mas veja, não está dizendo assim claramente isso. A gente pode pensar dessa forma, pelo que ela diz. Mas vamos ver mais um texto. Esse é um deles. De acordo com esse texto, eu poderia pensar que Cristo voltaria a partir do pecado, contaria 6.000 anos de destruição e engano, e Jesus voltaria após esse período. Mas vamos ver outro texto, esse do Grande Conflito, na página 663. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne. Os ímpios entregará a espada. 6.000 anos esteve em andamento o grande conflito. Ela está falando no passado. 6.000 anos esteve em andamento o grande conflito. O Filho de Deus e seus mensageiros celestiais estavam em conflito com o poder do maligno, a fim de advertir, esclarecer e salvar os filhos dos homens. Agora, depois dos 6.000 anos, todos fizeram sua decisão. Os ímpios uniram-se completamente a Satanás em sua luta contra Deus. Chegado é o tempo para Deus reivindicar a autoridade de sua lei que fora desprezada. Agora a controvérsia não é somente com Satanás, mas também com os homens. O Senhor tem contenda com as nações. Os ímpios entregará a espada. Note o que diz aí. 6.000 anos esteve em andamento. E agora, após os 6.000 anos, chega o momento em que todos fizeram sua decisão. E é o momento da segunda vinda de Jesus. Parece que esse texto é um pouco mais claro com respeito a essa questão de 6.000 anos ser a duração em que o pecado reinaria aqui na terra. Não sei se vocês estão entendendo. Os que estão na internet aí, porque tem um grupo que estaria na internet e estaria assistindo hoje, hein? Estou olhando para vocês aí hoje. Espero que vocês estejam assistindo mesmo. Vamos colocar isso na nossa linha do tempo. Então, quando eu coloco na linha do tempo, onde diz que 6.000 anos esteve em andamento o grande conflito, agora todos fizeram sua decisão, chegado é o tempo para Deus reivindicar a autoridade de sua lei que fora desprezada, eu posso responder a pergunta: quando ocorrerá a volta de Jesus? Após 6.000 anos de pecado. Mas, vamos ver mais um texto. Esse está no livro Grande Conflito, na página 660. Diz assim: durante 6.000 anos, a obra de rebelião, Satanás tem feito estremecer a terra. Ele tornou o mundo como um deserto e destruiu as suas cidades. A seus cativos não deixava ir soltos. Durante 6.000 anos, o seu cárcere, ou o sepulcro, recebeu o povo de Deus e ele queria conservar cativos para sempre. Mas Cristo quebrou seus laços, pondo em liberdade os prisioneiros. Ou seja, durante 6.000 anos, as pessoas morriam, mas agora chegou o momento em que Jesus quebra os laços da morte e as pessoas passam a ser ressurretas e ter vida eterna. Também um texto que apoia esse pensamento de que durante 6.000 anos o pecado duraria sobre a terra. E sabe, nós estamos vivendo pouco tempo antes do fim desses 6.000 anos. Não falta muito tempo mais. Olha o que diz o Patriarcas e Profetas na página 342. O grande plano da redenção tem como resultado trazer de novo o mundo ao favor de Deus, de uma maneira completa. Tudo que se perdera pelo pecado é restaurado. Não somente o homem é redimido, mas também a terra. A fim de ser a eterna habitação dos obedientes. Durante 6.000 anos, Satanás tem lutado para manter a posse da terra. Agora, se cumpre o propósito original de Deus ao criá-la. Os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todos sempre, de eternidade em eternidade. Olha o que diz aí. Durante 6.000 anos, Satanás tenta manter a posse da terra. Mas após os 6.000 anos, ou seja, agora, de acordo com o que ela está escrevendo, os santos do Altíssimo vão receber o quê? O reino. Ou seja, a volta de Jesus. Ocorrendo após esse período de 6.000 anos de pecado. E nós estamos vivendo pouco tempo antes do final desses 6.000 anos. Mais um texto. Esse está no Grande Conflito, na página 679. Diz assim:
está para sempre terminada a obra de ruína de Satanás. Durante 6.000 anos efetuou a sua vontade. Quanto tempo Satanás efetuou a vontade dele? 6.000 anos. Durante 6.000 anos efetuou a sua vontade, enchendo a terra de miséria e causando pesar por todo o universo. A criação inteira tem igualmente gemido e estado em dores de partos. Mas depois dos 6.000 anos, agora, as criaturas de Deus estão para sempre livres da sua presença e tentações. Já descansa, já está sossegado toda a terra, exclamam justos com júbilo. E uma aclamação de louvor e triunfo sobe de todo o universo fiel. A voz de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, e a voz de fortes trovões é ouvida dizendo, aleluia, pois o Senhor Deus, onipotente, reina. Notem, mais um texto que diz que após os 6.000 anos de pecado, os salvos possuirão a terra, estarão no céu. Mais um texto mostrando, e a gente pode presumir que estamos vivendo pouco tempo antes do final desses 6.000 anos, pelas profecias que a gente vem estudando nesse final de semana. Esse texto foi escrito em 1888, o Grande Conflito. E ela fez uma revisão em 1913. Olha o que diz aí. O grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem prosseguido durante quanto tempo? Quase 6.000 anos, logo deve terminar. Ou seja, em 1888, em 1913, ela falou assim, já estamos vivendo quase em 6.000 anos. No reloginho que a gente pôs ontem aqui, eu vou repetir ele hoje aí, estamos vivendo no finalzinho dele. No finalzinho dos 6.000 anos. É o relógio aí. Repetindo para vocês, quando a gente põe os 6.000 anos no relógio, nós temos às 0 hora a criação, 1h50 a morte de Adão, às 3 horas o dilúvio, às 4 horas Abraão, às 5 horas o êxodo, às 6 horas Davi, às 7 horas Daniel, às 8 horas o tempo de Cristo, às 9 horas o sistema papal, às 10 horas a Idade Média, às 11 horas a Reforma, às 11h57 começa o tempo do fim, em 1798, o juízo investigativo às 11h58, 1844, e estamos vivendo aí às 11h59, porque à meia-noite, ou às 12 horas, nós temos a volta de Jesus. Ou seja, estamos vivendo muito pouco tempo antes da volta de Jesus. Agora, será que existe alguma revelação divina que a gente não estudou ainda? Será que realmente chegou a hora da segunda vinda de Jesus Cristo? A volta de Jesus? Bom, nós vimos aí que estamos vivendo, eu fiz em 2009 esse PowerPoint e não corrigi para aqui, né? Tinha que pôr 2011 lá, já passou mais 2 anos, ou 3 anos, não 2. Nós estamos aí vivendo no quase 6.000 anos de pecado. Se eu determinar quando entrou o pecado na Terra, eu poderia saber quando terminaria os 6.000 anos, não é verdade? Será que é possível determinar quando entrou o pecado na Terra? Porque se eu conseguir isso, eu posso dizer quando ocorrerá a volta de Jesus. E afinal de contas, o livro Grande Conflito, na página 370, 371, diz que, conquanto a gente não saiba o dia nem a hora, quanto à sua proximidade, nos é exigido saber. Então eu posso tentar estudar um pouco mais. O livro Serviço Cristão diz que aqueles que se colocam diante de Deus para serem por ele guiados, compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que ele ordenou. Então, será que é possível estudar mais? Quando eu estava lendo esse livro, Mensageira do Senhor, na página 37, eu achei interessante que ela diz assim, o livro do Apocalipse deixa claro que Satanás está ciente da linha profética do tempo e o projetado fim de seu tempo no universo. Será que o Satanás tinha que conhecer mais do que a gente? O que mais que ela diz? À medida que ocorrem os acontecimentos divinamente preditos, o diabo terá grande ira, pois sabe que pouco tempo lhe resta. Como é que ele sabe que tem pouco tempo? Porque ele deve estar estudando as profecias. Não existe outra maneira de você saber que falta pouco tempo, senão estudando as revelações divinas. Um outro texto aqui, Conselhos para a Igreja, na página 38, diz, Satanás é diligente estudante da Bíblia. Olha que coisa. Diz mais, sabe que o seu tempo é? O que ele sabe? Que o tempo dele é curto. E procura em todos os pontos opor-se à obra do Senhor na terra. Poxa, mas será que o diabo está estudando mais a Bíblia do que a gente? Diz que ele é diligente estudante da Bíblia. Olha que coisa impressionante. E ele sabe que pouco tempo lhe resta. Que não tem mais muito tempo. Bom, vamos olhar de novo a nossa linha do tempo. Vamos pensar um pouquinho aqui. Então, no momento do pecado, tem início a contagem dos 6.000 anos.
Quando termina os 6.000 anos, eu tenho o final da contagem dos 6.000 anos e ocorreria a volta de Jesus, de acordo com os textos de Ellen White. E nós vimos aí, no grande conflito, também dizendo que o conflito que tem prosseguido quase 6.000 anos, logo deve terminar. Ou seja, estamos próximo do final. Ou seja, estamos vivendo muito pouco tempo antes do fim dos 6.000 anos. Muito próximo à volta de Jesus. Vimos também ali que estamos vivendo a 1 minutinho da segunda vinda de Jesus. Esse livro é um livro conhecido, mas quando eu comprei esse livro na Conferência Geral de 2005, eu achei interessante porque na capa dele estava escrito assim, 6.000 anos se completando. Você está pronto? E eu falei, esse livro aí apoia a ideia do que eu estou estudando. E quando eu fui ver, realmente eram trechos extraídos do grande conflito. Então fazia sentido, era claro. Era o pensamento de Ellen White. Mas no sermão de abertura daquela conferência geral, em 2005, e foi colocado na revista Adventista, olha o que o pastor Martin Obed-Jacobh disse. Amigos, cerca de 6.000 anos atrás o inimigo sequestrou este planeta. Ele nos mantém reféns. Mas a boa notícia é que nossa equipe de resgate está a caminho, liderada pelo príncipe Emanuel, nosso Senhor e Salvador. Quando ele pregou isso no sermão de abertura da Conferência Geral de 2005, eu disse, olha, então eu posso pegar e pregar também. Ele também está pregando o mesmo assunto, né? E agora, no início desse ano, o pastor Ted Wilson, falando sobre a próxima Conferência Geral, que vai ocorrer aqui no Texas, né? Ele disse assim, eu espero que a gente já esteja no céu. Pelo menos é esse meu pensamento e o meu desejo. E alguém disse assim, poxa, mas é perigoso um presidente ficar falando isso. Mas é o anelo dele, e é o anelo nosso também. A gente deve desejar a volta de Cristo o quanto antes, né? É preferível fazer essa conferência geral lá no céu, né? Tem mais lugar, tem mais espaço, mais gente vai poder assistir, né? E principalmente porque vai ter a presença visível do diretor-geral da igreja, que é Jesus Cristo, não é verdade? Seria o ideal mesmo. Mas voltamos aqui à nossa questão. Se eu tenho ali o pecado, 6.000 anos de pecado e no fim a volta de Jesus, e Cristo volta no final dos 6.000 anos de pecado, será que é possível determinar quando entrou o pecado na terra? Vamos ver. Para isso a gente tem que dar uma olhada em Daniel 8 e 9, com um pouco mais de cuidado. Mas a gente já estudou isso, é as 2.300 tardes e manhãs, eu sei. Mas vamos dar uma olhada com cuidado. Não vou passar todos os pontos, mas o ponto que me interessa. O texto é conhecido, mas vou ler de novo. Daniel 8, 12 a 14, ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Uma profecia conhecida. E Daniel recebe uma instrução a respeito dessa visão. O anjo diz, saí para fazer-te entender o sentido dessa visão. Considera, pois, a coisa e entende a visão. E Daniel entendeu a visão, ou pelo menos começou a receber. Essa visão era verdadeira, se referia a dias muito distantes. Entende, filho do homem? Essa visão se refere ao tempo do fim. E o tempo do fim é o tempo que a gente está vivendo agora. Dentro dessa visão aparece um tempo específico. 2.300 tardes e manhãs. Mas a primeira parte dessas 2.300 tardes e manhãs é composta de 70 semanas. Daniel 9, 24. Vamos ler lá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para ungir o santo dos santos. 70 semanas proféticas são 490 anos. Esses 490 anos, porque um dia profético é um dia literal, nós temos aí esses 490 anos dedicados ao povo judeu. Essas 70 semanas são 70 semanas para os judeus. Eles tinham esse período para fazerem o trabalho, a missão que Deus havia dado a eles. 70 semanas equivale a 490 anos. Se eu coloco a minha linha do tempo aqui, e o anjo disse quando começaria essa linha do tempo, esse período tinha uma data para começar, mas o anjo fala a data está aí, Daniel 9, 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, Jesus, ao príncipe, Jesus, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. De acordo com Esdras, capítulo 6, 14 a 7, ou 14 e 7, nós vemos que o decreto da reconstrução de Jerusalém ocorreu no ano 457. Quando eu coloco aqui
o início do ano 457. Sabe e entende? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém em 457 a.C., você deve começar a contar as 490 anos, as 70 semanas. Essas primeiras 70 semanas começariam em 457 e terminariam no ano 34. Claro, os 2.300 anos vai lá para 1844, mas essa primeira parte seria ali. Ali está dizendo também que havia uma divisão. Aqui diz que até o príncipe ungido haveria 7 semanas. O primeiro período é 49 anos. Quando você coloca aqui, você entende melhor. Essas primeiras 7 semanas seriam um período para a reconstrução de Jerusalém. Ou seja, a reconstrução de Jerusalém levaria cerca de 49 anos. Depois tem mais um trechinho de 62 semanas até o ungido. Ou seja, até Jesus ser batizado. Quando você soma as duas, então você tem 483 anos. 7 semanas, mais 62 semanas, 69 semanas, ou 483 anos. Ou seja, de 457 até o ano... De 457 com 483 anos, eu chego ao ano 27. Foi quando ocorreu o batismo de Jesus, no ano 27. Jesus foi batizado no ano 27, mas, para ter certeza disso... O livro de Lucas, capítulo 3, verso 1, dá alguns detalhes a mais. Me parece que essa data é a data mais demarcada na Bíblia. Olha o que diz aí. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, Elisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. É como se eu quisesse marcar essa data de hoje e dissesse assim: no ano em que o Obama era presidente dos Estados Unidos, e o pastor Cláudio Vilera era pastor aqui da igreja de Dallas, e Jonathan estava lá na Ucrânia, mas nessa época ele esteve aqui também em Dallas, e também a Dilma Rousseff era presidente lá do Brasil. Ou seja, você coloca uma série de pessoas, aí quando você faz o cruzamento dessas datas, isso aí foi lá no ano 27. No nosso caso aqui, no ano de 2011. Né? Nesse caso aqui, praticamente marca a data do batismo de Jesus. São muitos dados para você cruzar para chegar a essa conclusão. Parece que Deus queria que a gente soubesse essa data. Ela era importante. A data do batismo de Jesus. Então, quando você olha em que ano Jesus foi batizado, foi batizado no ano 27, depois de Cristo. Porque foi nessa época que todos esses fatores se cruzam. Esse é o motivo de ter certeza da data do batismo de Jesus, por causa da Bíblia, os dados que ele coloca. Ainda continua dizendo ali, depois das 62 semanas será morto um ungido. Nesse texto não fala quando ele seria morto, mas diz que depois ele seria morto. Mais posteriormente, no outro texto, a gente vê até a data da morte também. Diz, na metade da última semana será tirado o ungido, ou seja, 3 anos e meio depois do batismo, porque aqui na metade da semana, ou do final. Então nós temos aí também a data no ano 31, da morte de Jesus Cristo. Veja o que diz aí, Daniel 9, 27. Fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Lembra quando Jesus morreu na cruz do Calvário? O véu do templo rasgou de alto a baixo, mostrando que aquele sistema de sacrifício estava terminado. Com isso fecha esses 490 anos. E nós temos aqui algumas datas preditas por Daniel, que se cumpriram à risca. Nós temos aqui o início do ano 457, o final da reconstrução de Jerusalém, o batismo de Jesus, muito bem marcado através da Bíblia Sagrada, a morte de Jesus também, e finalmente o final da semana com o apedrejamento de Estevão. Então, em que ano Jesus foi batizado? Que ano foi batizado? No ano 27 depois de Cristo. Em que ano Jesus foi tentado? No ano 27. Porque o que aconteceu quando Jesus foi tentado? Vamos ver. Lucas 4, verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Ou seja, Jesus é batizado. Quando termina o batismo, o que ele faz? O Espírito Santo leva ele para o deserto. E aí, no deserto, ele é tentado pelo diabo. Então, eu posso afirmar que Jesus, em que ano ele foi tentado? No ano 27. É o mesmo ano do batismo. Porque saiu do batismo e foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ellen White diz o seguinte, falando sobre essas datas. Ela diz, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. No ano 31 de nossa era, 3 anos e meio depois do seu batismo, nosso Senhor foi crucificado. Ou seja, ela também apoia o ano 27 como batismo
e o ano 31 como o ano da morte de Jesus. Jesus foi batizado no ano 27 e Jesus foi tentado também no ano 27. Eu estou batendo nessa data, né? É para ficar na cabeça mesmo. Jesus foi batizado e tentado no ano 27. E Jesus foi crucificado no ano 31 depois de Cristo. Um detalhe que é importante a gente ver. Desejar duas nações, na página 235. O tempo da vinda de Cristo, sua unção pelo Espírito Santo, sua morte, a pregação, foram o quê? Definitivamente indicados. Por isso que a gente sabe a data. A Bíblia já havia predito e ela mostra para a gente. Ela diz, o povo judeu teve o privilégio de compreender essas profecias e reconhecer o seu cumprimento na missão de Jesus. Cristo insistia com seus discípulos quanto à importância do estudo profético. Os judeus interpretaram e aplicaram mal a palavra de Deus e não reconheceram o tempo de sua visitação. Os anos do ministério de Cristo e seus apóstolos, os derradeiros de graça para o povo escolhido, passaram-nos tramando a destruição dos mensageiros do Senhor. Terrestres ambições os absorviam e o oferecimento do reino espiritual foi-lhes feito em vão. Assim hoje, o reino deste mundo absorve os pensamentos dos homens, não observam o veloz cumprimento das profecias e os indícios do rápido aproximar do reino de Deus. Voltamos à nossa linha do tempo. Nós temos aqui, em 1798, o tempo do fim, 1844, o julgamento. Temos aqui a porta da graça se fechando em algum momento, um pouco antes da volta de Jesus. Temos o início da contagem dos 6.000 anos, ali quando ocorre o pecado. Temos a segunda vinda no final dos 6.000 anos. Mas o que essas datas do batismo e da tentação de Jesus têm a ver com a entrada do pecado no mundo? Vou ver um texto para vocês. Esse texto está no Deserto da Tentação, na página 95. Leiam lá. Sobre as margens do Jordão, a voz do céu, acompanhada pela manifestação da excelente glória, proclamou que Cristo é o Filho do Eterno. Satanás estava prestes a encontrar-se pessoalmente com o chefe do reino que ele veio para vencer. Se falhasse, sabia que estava perdido. Portanto, o poder de suas tentações estava de acordo com a grandeza do objeto que ele ganharia ou perderia. Por 4.000 anos, desde a declaração feita a Adão, que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente, ele tinha estado planejando sua maneira de ataque. Lançou mão de todos os esforços para vencer no apetite a Cristo, que suportou as mais cruciantes dores da fome. O que diz nesse texto, irmão? Aqui diz que nessa época que Satanás tentou a Jesus, já tinha feito 4.000 anos, desde aquela declaração de que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente. E continua dizendo, a vitória ganha destinava-se não somente a ser um exemplo para os que caíssem sob o poder do apetite, mas para qualificar o Redentor na obra especial de alcançar as profundezas da tristeza humana. Pela experiência própria quanto à força das tentações de Satanás, os sofrimentos e enfermidades humanas, ele saberia como socorrer aqueles que estariam dispostos a ajudar-se a si mesmo. De acordo com esse texto, desde a declaração de Gênesis 3,15, por 4.000 anos, desde essa declaração feita a Adão, de que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente, ele tinha estado planejando sua maneira de ataque. Ou seja, aqui na tentação de Jesus, no ano 27, depois de Cristo, nós temos 4.000 anos, desde a entrada do pecado. Ou seja, no ano 27, completou 4.000 anos de pecado nessa terra, de acordo com esse texto que eu li aí, de Ellen White. Se realmente no ano 27 completou 4.000 anos, é uma conta de matemática, né? Eu posso dizer que o pecado ocorreu no ano 3.973 a.C., posso dizer que desde 1798 estamos vivendo no tempo do fim, posso dizer a respeito do 1844, a qualquer momento pode iniciar o julgamento dos vivos, e posso dizer que Cristo voltará no ano 2027. Mas não dá para construir uma doutrina num texto, né? Então vamos ver mais alguns textos aí. Mas se eu olhar só esse texto, é isso que eu vou pensar, não é verdade? No ano 27, Jesus é tentado, e ali diz que quando Jesus foi tentado, completou 4.000 anos. Se são 6.000 anos, eu ponho mais 2.000 anos para frente, 2027 é o ano da volta de Jesus. Mas vamos ver mais um texto. Esse está no Desejado das Nações, na página 117. Diz assim, Satanás apontara o pecado de Adão como prova de que a lei de Deus era injusta e não podia ser obedecida. Cristo devia redimir em nossa humanidade a falha de Adão. Quando este fora vencido pelo tentador, entretanto, não tinha sobre si nenhum dos efeitos do pecado. Encontrava-se na pujança da perfeita varonilidade, possuindo pleno vigor da mente e do corpo. Achava-se circundado das glórias do Éden
e em comunicação diária com seres celestiais. Não assim quando Jesus penetrou no deserto para medir-se com Satanás. Por 4.000 anos estivera a raça a decrescer em forças físicas, vigor mental e moral. E Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. Unicamente assim podia salvar o homem das profundezas de sua degradação. Ora, mas esse texto fala a mesma coisa. Também diz que, quando Jesus entrou no deserto, completou-se 4.000 anos de pecado. Se Cristo vai voltar depois de 6.000 anos de pecado, eu ponho 2.000 anos para frente e também apoio a ideia de Cristo voltando no ano 2027. Na verdade, irmãos, eu não pus todos os textos aí. Mas se você tiver interesse, você tem duas opções. Ou entrar na minha página www.chegoahora.org. Lá tem todos os textos que falam de 4.000 anos e todos os textos que falam de 6.000 anos. Mas você vai encontrar no deserto da tentação, falando de 4.000 anos após o pecado, ou na tentação de Jesus, na página 39, 57 e 95. Se você ler o Desejado das Nações, ele vai dizer que na tentação de Jesus completou 4.000 anos de pecado na página 48, 49, 117, 652, 759. Se você ler o livro Mensagens Escolhidas, vai dizer que 4.000 anos se completou nas páginas 267, 270, 279, 280. Vai dizer que completou 4.000 anos na tentação de Jesus Cristo. Se você ler Cristo em seu santuário, na página 56 vai falar a mesma coisa. Que na tentação de Jesus, o mundo completou 4.000 anos de pecado. Se você ler o Grande Conflito, nas páginas 328, na página 546, vai dizer a mesma coisa. Que completou 4.000 anos de pecado na tentação de Jesus. Bom, se do pecado, ou até a segunda vinda de Jesus, vai levar 6.000 anos. E se a tentação de Jesus ocorreu no ano 27, a conta é muito simples. 4.000 anos até a tentação de Jesus, mais 2.000 anos até a sua volta. Mas eu sou muito curioso. E eu fiquei pensando assim, mas será que é isso? Será que Cristo não pode voltar antes? Será que essa data está certa? Aliás, tem um texto em que dá a entender que Cristo poderia voltar, ou que os 4.000 anos completaram no ano 31. Eu falei, mas será que Cristo não poderia antecipar a sua vinda? E aí eu continuei estudando, irmãos. E eu percebi que em São Mateus 24, verso 29, aquele sermão profético de Jesus, ele diz assim, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Essa tribulação daqueles dias seria aquele período de 1.260 dias ou 1.260 anos. Na verdade, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, olha, logo após aquele período, que o Apocalipse também fala a respeito, em que o povo de Deus vai para o deserto, sofre, né? Também em Apocalipse 12, 14, falando sobre um tempo, tempos e metade de um tempo, um período de perseguição do povo de Deus. Ele queria dizer, logo em seguida a tribulação daqueles dias, aquele período de perseguição de 1.260 anos, pela ponta pequena de Daniel 7, um período que vai de 538 até 1798, o sol escurecerá. É isso que Jesus queria dizer. Acontece que tem um problema aí. Se ele está falando que após 1798 o sol vai escurecer, o sol escureceu no dia 19 de maio de 1780. Então eu fiquei pensando, será que Jesus errou aí? Mas errou feio, né? 18 anos. Como profeta ele devia ter acertado em cima, na mosca. Tinha que ser depois de 1798. Mas o sol escureceu em 1780. Será que Jesus errou essa profecia? Será que eu achei uma profecia que Jesus errou? Ou um erro de Jesus? Olha o que Ellen White diz sobre esse assunto. Ela fala, na palestra do Salvador com seus discípulos no Monte das Oliveiras, depois de descrever o longo período de provação da igreja, os 1.260 anos de perseguição papal, relativamente aos quais prometera ele ser abreviada a tribulação, mencionou Jesus certos acontecimentos que precederiam a sua vinda e fixou o tempo em que o primeiro desses deveria ser testemunhado. Naqueles dias, depois daquela aflição, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. Os 1.260 dias ou anos terminaram em 1798. Mas olha o que ela diz. Um quarto de século, ou seja, cerca de 25 anos, a perseguição tinha cessado quase inteiramente. Em seguida a essa perseguição, segundo as palavras de Cristo, o sol deveria escurecer-se. A 19 de maio de 1780, cumpriu-se essa profecia. Por que será que Jesus antecipou o período de perseguição da igreja? Mateus 24, 22 diz, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos,
tais dias serão abreviados. Será que Cristo poderia também antecipar a sua vinda, quem sabe em 25 anos? Ou talvez em 18, como foi o caso do Sol? Se ele antecipasse 25 anos, já passou a data. Se ele antecipar 18, também já passou a data. Mas olha o que ela diz. Está no Esperança Triunfante, na página 315. Essas lições são para o nosso benefício. Necessitamos firmar nossa fé em Deus, pois justamente diante de nós está um tempo de prova para toda pessoa. Cristo, no Monte das Oliveiras, anunciou os terríveis juízos que precederiam sua segunda vinda. Embora essas profecias tivessem um cumprimento parcial por ocasião da destruição de Jerusalém, que diz aqui, irmãos? Terão uma aplicação mais direta quando? Terão aplicação mais direta quando? Então, Cristo poderia antecipar a sua vinda em 25, 18 anos. Por que não? Não importa. Olha o que diz mais no escrito de Ellen White. Nas Escrituras se apresentam verdades que se relacionam especialmente com o nosso próprio tempo. As profecias das Escrituras apontam ao período justamente anterior à aparição do Filho do Homem. E aqui, suas advertências e ameaças se aplicam preeminentemente. Os períodos proféticos de Daniel, estendendo-se até mesmo à véspera da grande consumação, arrojam um dilúvio de luz sobre os eventos que então acontecerão. O livro do Apocalipse está também cheio de advertências e instruções para a última geração. O amado João, sob a inspiração do Espírito Santo, retrata as terríveis e estremecedoras cenas conectadas com o término da história da Terra e apresenta os deveres e perigos do povo de Deus. Ninguém necessita permanecer na ignorância. Ninguém necessita estar sem preparação para a vinda do dia de Deus. E sabe, às vezes a gente pode pensar que o povo de Deus não vai saber de nada. Mas notem aqui o que diz em 1 Tessalonicenses, eu não pus acho que o texto ali, por isso que vou ler aqui. Capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz assim. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Vocês sabem quando vem um ladrão de noite? Não. Mas olha o que ela diz, ou ele diz no verso 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como um ladrão vos apanhe de surpresa. Ellen White diz também o seguinte, venha quando vier, o dia do Senhor virá de improviso para os ímpios. Mas aqui no verso 5 diz que os irmãos aqui da igreja de Dallas não estão em trevas para que esse dia vos apanhe como ladrão. Pense com clareza. Será que tem como algum adventista ser pego de surpresa? Quando ele ouvir a respeito do decreto dominical, o que ele vai pensar na cabeça dele? Chegou a hora. Ainda que faltem 2 anos ou 1 ano. Quando começarem a caírem as pragas, será que algum adventista não sabe que a volta de Jesus está às portas e as pragas cairão durante o período de 1 ano? Não tem como um adventista que estuda as profecias ser pego de surpresa, a não ser que ele não esteja preparado, não esteja se preocupando com isso. Mas se alguém estudou as profecias, ele sabe exatamente em que tempo ele está vivendo na história. É impossível. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Não adianta nada conhecer. Eu disse que um médico pode saber que fumar faz mal e continuar fumando. E chegar para o paciente e falar assim, olha, pare de fumar, senão você vai morrer, viu? Esse negócio dá câncer. Fala, mas doutor, o senhor também fuma? Não, eu fumo, mas eu já tomei a decisão, eu vou morrer mais cedo mesmo, mas você... Ou seja, saber quando vai ocorrer não salva ninguém. A salvação vem através de Jesus Cristo. E olhe, existe um perigo muito grande da gente ficar dormindo, mesmo sabendo de tudo isso. Há um outro detalhe aqui, é bom ler esse texto também. É o texto Desejado nas Nações, na página 69, mencionando o dia da volta de Jesus, dizendo que seria abreviado, falando de Mateus 24, ela fala assim, que o discurso de Cristo de Mateus 24 foi dado não para os discípulos somente, mas para aqueles que haveriam de viver, quando? Nas últimas cenas da história terrestre. Ela diz também, Desejado das Nações, que Deus tem dado aos homens a advertência dos juízes por vir. Aqueles que tiveram fé na mensagem, por ele é enviada para o seu tempo, e agiram segundo a fé em obediência aos seus mandamentos, escaparam os juízos que caíram sobre os desobedientes e incrédulos. Aqui diz que os discípulos tiveram aviso da destruição de Jerusalém. E agora estamos dando aviso da segunda vinda de Cristo e da destruição impendente sobre o mundo. Os que ouvirem a advertência serão salvos.